Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Pontiac Catalina 421 SD de 1962, feito na escala 1:18 pela Ertl na coleção American Muscle. Então fique comigo até o fim desse vídeo, aproveite também para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo e também clique no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa, analisá-lo em todos os seus detalhes e algumas informações interessantes a respeito do modelo. É isso aí então, vamos lá. Para 1961, os carros da General Motors passaram a ter uma carroceria nova comparada com o modelo de 1960. Os modelos da General Motors de 1960 lembravam bastante os modelos de 1959, só que com uma suavizada nas linhas. Os modelos de 59 eram aqueles modelos extremamente extravagantes. Um exemplo claro disso foi aquele Cadillac 59 que nós vimos num vídeo anterior aqui do canal, que era simplesmente uma extravagância completa, aquele rabo de peixe com aquelas lanternas que faziam alusão a foguetes, a turbinas de avião, aquelas dimensões generosas mesmo, de carros de 6 metros de comprimento. E em 1960, essas extravagâncias foram um pouco amenizadas para o estilo, tanto que o Cadillac de 1960, por exemplo, tem ainda os rabos de peixe, tem ainda muito das linhas do 59, mas com detalhes suavizados. E isso aconteceu nos demais modelos da linha, isso aconteceu com os modelos da divisão Pontiac, da divisão Buick, da divisão Oldsmobile, no caso do Impala, que em 59 tinha aquele rabo de peixe com o estilo de asa de avião, e em 1960 teve aquela asa um pouquinho mais retificada, e as lanternas, em vez de ter aquele formato de gota, passaram a ter formatos circulares com uma fileira de 3 lanternas de cada lado. Na divisão Pontiac não foi diferente. Em 1960, as linhas dos modelos lembravam também as linhas dos modelos de 1959, e em 61, a exemplo do que aconteceu nos demais modelos da General Motors, as carrocerias mudaram um pouquinho, ficando um pouco mais retas, e surgiu esse desenho de quebra-vento levemente arredondado no canto, com uma suavizada no para-brisa envolvente que havia até 1960. Em 1959 e 60 eram aqueles para-brisas enormes, envolventes, com o quebra-vento praticamente na vertical. Em 1962, essas linhas passaram a ser mais discretas, os carros passaram a ter um desenho um pouco mais reto e, a exemplo do que aconteceu na linha Impala, nos modelos da Oldsmobile, da Buick e os próprios Cadillacs, Pontiac também, nos seus modelos, teve essa mesma tendência. Esse é um exemplar típico de 1962, que é o Pontiac Catalina. Mas esse Pontiac Catalina não é apenas um Pontiac Catalina qualquer. Ele é o 421 SD. SD significa Super Duty. O que significa isso? Que este carro em particular, o modelo desta miniatura, é um carro raro. A miniatura em si não é rara, mas o carro que foi miniaturizado é bastante raro, porque foram feitas poucas unidades, aproximadamente 180 carros. Desses 180 carros, muitos não sobraram, porque acabaram sendo destruídos. Afinal de contas, este modelo era chamado pela General Motors como Factory Race Car, ou seja, um carro de corrida de fábrica. Então já dá para imaginar qual foi o fim de muitos desses carros ainda nos anos 60. Esse modelo do Pontiac Super Duty tinha um motor 421 de 421 polegadas cúbicas, uma potência que não era muito precisa, mas estimava-se que variasse de 373 a 403 HP, ou seja, era um monstro de potência. Além disso, este modelo SD, em particular, do Pontiac Catalina, tinha os paralamas dianteiros e o capô feitos em alumínio, que deixavam o carro mais leve na frente e mais apto às arrancadas e às outras provas de corrida que existiam na época e que até hoje fazem o gosto de muitas pessoas. O carro era bastante simples,
em termos de acabamentos e de itens de conforto, porque afinal de contas a prioridade dele era o desempenho. O carro tinha umas linhas realmente bonitas, retas, como dá para ver nessa miniatura, que lembravam muito o Impala. Um detalhe interessante desse teto do carro é aquela leve inclinação que existe perto das colunas C, que faz com que esse teto, apesar de ser um teto de aço, pareça ser uma capota de um carro conversível levantada. Ele era um hardtop que parecia um conversível. Um desenho bastante interessante do carro. Este carro também, além de contar com essas linhas e com uma verdadeira usina de força debaixo do capô, contava com câmbio de 4 marchas no assoalho, os bancos inteiriços, um interior agradável, mas bastante simplificado, não tinha nenhum daqueles frufrus que podiam ser encontrados nos Buicks, nos Oldsmobiles, principalmente nos Cadillacs, os carros mais incrementados da marca, porque a prioridade dele era ser um carro de alto desempenho. Ele tem linhas bem simples, dá para ver que tem poucos cromados mesmo, tem apenas os frisos nos paralamas traseiros, no topo do paralama. Eles não continuam nas portas e não continuam nos paralamas dianteiros. Isso não é um defeito da miniatura, mas sim uma característica do carro original. Os frisos do meio da linha do carro, que iam abaixo do quebra-vento até a traseira do carro, não tinha mais friso além disso. Cromados dos para-choques, das molduras das lanternas, moldura do porta-malas, da grade e em volta das janelas, como era comum nos carros da época, mas nada mais do que isso. Não havia aquelas molduras cromadas em volta das aberturas das rodas, nem de outros detalhes, porque afinal de contas era um carro simples, era feito mesmo para ganhar as pistas. Essa miniatura é feita pela Ertl na escala 1:18, é uma miniatura bonita, vistosa, embora tenha alguns defeitos. Esse modelo em particular tem algumas características interessantes, como por exemplo portas, capô e porta-malas que abrem. Por conta dessas aberturas, também tem alguns defeitos que são pequenos desalinhamentos nas portas, no capô e no porta-malas. No caso dessa miniatura, é um problema de qualidade mesmo, de ajuste dessas peças. É algo que eu posso tentar corrigir com o tempo, mas agora não pretendo mexer porque eu tenho outros modelos que estão na linha para restauração. Tem também um pequeno problema nos frisos. Esses frisos estão um pouco tortos por conta de alguma rebarba do plástico, que esses frisos são plásticos. E por conta disso, eles acabaram ficando com algumas pequenas dobras e não ficando totalmente alinhados. Realmente isso é um detalhe que poderia ser melhorado nessa miniatura da Ertl. Ele tem um teto plástico. A logotipia desse carro é feita com decalques na pintura. Tem um logotipo Pontiac na grade dianteira. A grade dianteira tem detalhes cromados misturados com o vermelho da carroceria, ficaram bem agradáveis, e os frisos também são feitos com uma qualidade razoável. Os cromados em volta das janelas são incorporados ao teto, que é de plástico, tanto que esse teto é cromado por dentro. É exemplo do que aconteceu no modelo da Wally, do Impala 63, que eu já analisei no canal anteriormente. As lanternas são feitas de acrílico, com molduras cromadas e uma qualidade boa. Os faróis têm um realismo bom. As molduras dos faróis, os para-choques, têm uma qualidade boa também, com poucas rebarbas. Então os defeitos da miniatura são mesmo por conta daqueles que eu comentei. Os demais cromados que são estampados no carro são pintados com uma pintura prata, imitando o cromado. E os dois ornamentos dos paralamas dianteiros são feitos também com peças avulsas, assim como os limpadores de para-brisa, que são integrados à moldura do para-brisa. Os vidros têm uma transparência boa, o interior tem uma qualidade razoável. Sendo assim, nós vamos dar uma olhada nesses detalhes um a um nesse momento. Olhando aqui para a lateral do Catalina, nós podemos ver que é um carro que tem linhas retas e limpas. O carro em si é bastante agradável, tem linhas bem equilibradas, vincos bem pronunciados, que são típicos dessa linha da Pontiac. Ele tem a silhueta do Impala 61, mas dá para perceber que é um carro da linha Pontiac, por esse nariz aqui da frente, por este detalhe, inclusive, este canto aqui lembra um pouquinho o Pontiac GTO de 1964, provavelmente aquela linha tenha sido inspirada neste carro. O cromado vem daqui da linha, praticamente alinhado com o fim do quebra-vento, até o fim da lateral traseira do carro. Essa lanterna traseira, em conjunto com o para-choque traseiro fazendo um desenho de bumerangue, também ficou bem agradável nesse carro. A linha do teto lembra bem a linha do Impala. 61 e 62, este desenho do quebra-vento foi adotado nos carros.
Então em 59 e 60, os para-brisas eram bem envolventes, o quebra-vento era praticamente vertical, às vezes até com inclinação negativa, e tudo isso era a área do para-brisa. Em 61 passou a ter uma suavizada nesse desenho, em 62 os carros ficaram um pouquinho mais retos. Isso aconteceu com o Impala e as demais divisões da General Motors passaram a ter esses detalhes no desenho. Nós pudemos ver também algumas linhas similares desse carro naquele Oldsmobile 62 que nós já analisamos nesse canal também. As rodas de aço com calotas estilo Dagdesh ficam bem agradáveis nesse carro, com esses pneus faixa branca. O carro é bastante limpo, tem muito poucos cromados, se limitando a este friso aqui no paralama traseiro. Ele simplesmente é nessa parte mesmo, é só no carro original, é desse jeito mesmo, não foi esquecido de ser feito nas miniaturas, como às vezes acontece. E este outro friso aqui, não tendo nenhum cromado aqui embaixo, não tendo nenhuma moldura na abertura do paralama, mesmo porque este carro era para ser um carro mais pelado, mais simplificado para ter desempenho. Bocal do tanque aqui no paralamas e, no geral, linhas bem agradáveis desse modelo. A frente do Pontiac, típica desses carros da Pontiac, uma característica da divisão Pontiac era a grade dividida no meio, com o logotipo Pontiac bem aqui no centro. Essa grade é feita em cromado com a cor da carroceria. Tem um realismo bom, poderia ser melhor, mas não é ruim. Os faróis são bons, com as molduras também bem feitas. O para-choque é bom, não tem rebarbas nem outros defeitos. Tem essas duas aberturas aqui, como acontece no carro real. E dá para ver a carroceria ali atrás do para-choque. O logo Pontiac aqui na grade. E este vão do capô, que é por causa do alinhamento. Isso aí eu teria de corrigir nas dobradiças desse capô. As linhas do capô também são bem típicas do Pontiac. A frente desse carro lembra um pouco a do GTO de 1964. E aqui essas duas miras que foram colocadas nos paralamas dianteiros. Neste carro SD, estes paralamas dianteiros, assim como o capô, eram feitos em alumínio para deixar o carro mais leve. Os limpadores são peças à parte e o para-brisa tem boa transparência. Nesse modelo em particular não tem retrovisores. Aqui o motor 421 era realmente bastante potente. Ele é feito em azul, como todos os motores da Pontiac, com a carburação dupla. Esse modelo em particular não tem os cabos e os demais detalhes que os modelos mais recentes têm. E um outro detalhe também, por conta até desse alinhamento, é essa dobradiça que acaba limitando a abertura do capô. Então essa abertura do capô realmente poderia ser melhor. Nesse modelo aqui ela está meio limitada, está mal resolvida. Então esse é um detalhe que realmente poderia ser aperfeiçoado nesse modelo. Aqui a grade e o vão do painel dianteiro são bastante simples. Não é um modelo que tem os maiores detalhes. Tem aqui a mangueira do radiador apenas. Os poucos detalhes que existiam inclusive no carro real, porque esse carro era aquele carro daqueles mais difíceis de dirigir, sem muitos apetrechos de conforto como existiam nos demais modelos. A bateria dele fica aqui na frente, tem apenas os terminais pintados, mas não tem cabos, não tem o trinco do capô e uma série de outros detalhes, como é típico dos Ertl mais antigos. Então, até a avaliação que eu faço dessas miniaturas tem a ver com o padrão de acabamento a que o fabricante propôs a fazê-los. O interior desse carro é bastante simples, assim como ocorria com o modelo real. Os pedais do acelerador, freio e embreagem. E aqui, bem no canto, o pedal do freio de estacionamento, que era comum nesses carros dessa época. Aqui o desenho do quebra-vento, a porta tem uma abertura razoavelmente boa, com aquela dobradiça simples. Essa aba aqui é para fixação da carroceria ao chassi, desses modelos da Ertl. Os modelos mais novos, feitos pela Auto World, costumam ter algum tipo de acabamento ou pelo menos uma pintura para esconder isso. E o interior é todo feito em plástico preto, com texturas aqui no caso imitando o tapete de borracha do motorista e as texturas dos assentos. Nesse caso é um banco inteiriço, estilo sofazão, que rebate, e a alavanca de câmbio de 4 marchas no assoalho, câmbio mecânico. O painel é bem simples, com os instrumentos aqui feitos com decalques. Aqui o problema do desalinhamento da porta, dá para perceber que a porta encaixa bem. É só um ajuste mesmo da dobradiça que precisa ser corrigido. Do lado do passageiro, o logotipo Catalina, feito com letras estampadas no plástico, elas não foram pintadas em cromado. No carro real elas são pintadas em cromado. É um detalhe que eu pretendo fazer. Faz muito tempo que eu não mexo nesse carro, então eu ainda tenho uns acertos a fazer nele e esse deve ser um deles. Essas ranhuras aqui do painel muito simples, não tem nem rádio mesmo. Esse carro é bem básico e não tem um console
no túnel central, apenas a alavanca de câmbio manual. A exemplo do que acontece no outro lado também, este vão da porta aqui, que precisa de uma pequena correção. Mas é apenas um ajuste que pode ser feito e eu pretendo fazer assim que possível. Aqui na frente o alinhamento está correto. Traseira do carro, mais alguns detalhes de acabamento que pecam um pouco nessa miniatura, que são esse vão maior aqui na esquerda do que na direita e este vão aqui da tampa, porque essa tampa está levemente desalinhada também. Então é um carro que tem uns acabamentos que estão bastante desalinhados, precisam passar por uma correção que eu pretendo fazer assim que possível. O carro na verdade vai precisar ser desmontado para serem acertados esses desalinhamentos. Um outro desalinhamento que acontece também é com relação a estes frisos, tanto este quanto este, que são estampados no metal e pintados, que deveriam na verdade fechar com estes dos contornos das lanternas. Lanternas são boas, são feitas em acrílico, com acabamento cromado e com friso cromado em volta delas. E essas lâmpadas de ré, que são feitas com uma pintura branca no para-choque, também são boas. A placa também ficou boa, um realismo relativamente bom. E o para-choque traseiro é bem feito, com um acabamento bom, não tem rebarbas, pequeno, mas muito pequeno desgaste mesmo no cromado, considerando que é uma miniatura antiga, então é algo neste aspecto perdoável. O que não está muito bom nesse carro é esse logotipo Pontiac, que parece que ele dá uma mergulhada aqui atrás do para-choque. Então o decalque aqui ficou um pouco desalinhado, transparência do vidro traseiro é boa e os cromados aqui em volta da janela são muito bem feitos. O porta-malas desse carro é bastante simples. Um detalhe interessante é ter a tampa que abre. Nem sempre os modelos mais antigos, principalmente da Ertl, tinham isso. E nem todos os modelos que tinham a tampa com uma peça à parte tinham essa tampa que abria. O porta-malas é bem simples mesmo, com toda a estampa feita no plástico, uma peça de plástico com uma textura rugosa aqui de tapete, com um quantil aqui embaixo, e aqui uma textura lisa de plástico, que acabou ficando meio com cara de plasticão. Talvez uma pintura preto fosca aqui, ou mesmo da cor da carroceria, de acordo com o modelo real, realçasse um pouco mais o realismo do que essa pintura que foi feita. As dobradiças, apesar do desalinhamento, não são das piores, podem ser melhoradas, mas não são ruins. E a tampa tem as estampas dos reforços internos aqui que são relativamente bons. A abertura é razoável. A base desses modelos da Ertl, como sempre, é uma peça plástica, simples, mas que imita bem os chassis dos carros. Esse carro é carroceria e chassi. Dá para ver bem aqui as longarinas, motor, o câmbio, motor feito naquela cor azul clara, típica dos motores da Pontiac. Não tem tantos detalhes pintados em cores diferentes, mas também não é ruim. O motor e o câmbio estão nas cores relativamente corretas. Aqui com o motor de arranque feito em preto, os escapes feitos em cor de metal, como peças à parte. Esse carro é o número 1554 de 5.000 peças. E as pontas dos escapes têm um realismo bom. Talvez uma tinta preta aqui nesses furos deixaria um detalhe um pouco mais realista. No geral é uma base bem feita, com boas rodas e pneus. Esses pneus traseiros largos do tipo slick são típicos de carros de arrancada, já que esse carro é um Super Duty, é um carro de corrida feito em fábrica. O tanque aqui talvez ficasse mais realista com uma pintura em prata ou em alumínio. As suspensões são fixas, elas não funcionam, porém as rodas dianteiras externas. Carro de 0 a 10, eu daria para ele um 8. Ele poderia ter uma nota melhor se tivesse um acabamento um pouquinho melhor, porque realmente alguns detalhes desta miniatura deixaram um pouco a desejar, como por exemplo
o problema do alinhamento das portas e do capô. Apesar deles estarem alinhadas na horizontal, elas não ficam bem alinhadas no fechamento. O fechamento da porta, do capô e do porta-malas desse carro poderiam ter um ajuste melhor, que é algo que eu pretendo corrigir na medida do possível. Revelam um problema de controle de qualidade do fabricante da miniatura, principalmente considerando que essa é uma linha mais antiga, provavelmente a Auto World. Corrija esses detalhes nos modelos mais novos. Os cromados são de boa qualidade, o plástico cromado tem uma boa qualidade, mesmo porque uma miniatura antiga dessa estaria com os cromados bastante judiados, desgastados. Eles estão bem preservados. Essa miniatura eu comprei usada, então ela está bem preservada. A pintura tem umas pequenas falhas também, apesar dela estar bem vistosa aqui na filmagem. Então, eu diria que ela apenas é razoável. O que aumenta a nota desse carro é ser a miniatura desse carro tão interessante que é o Pontiac Catalina, especialmente 421 SD, que é um carro de competição feito de fábrica que nem sempre as pessoas conhecem. Então, eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda você não seja inscrito. Deixe também seu comentário a respeito do carro, do vídeo. Se você tem mais informações a respeito do Pontiac Catalina, do 421 SD ou mesmo dos outros modelos do Pontiac, deixa aí embaixo nos comentários. E aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal, e clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vêm aí no canal. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.